Olá, minha galera, mais uma vez, professora Marisuzy vindo aí na área falar mais um pouquinho sobre redação. E o assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje será nada mais, nada menos do que leis que foram aprovadas recentemente, agora por meados de maio, abril de 2020. O que é importante ressaltar sobre essa questão? Que geralmente as nossas temáticas de redação, aquelas que vão aparecer no Enem, aparecer no vestibular, provavelmente nasceram a partir de uma aprovação dessas leis, né? De uma das aprovações dessas leis. Então, bem rapidinho, colocar aí para vocês quais foram as leis que foram aprovadas recentemente, para que você fique de antena ligada e possa se preparar para uma redação logo mais à frente. Então, vamos a elas, tá? As leis que foram aprovadas, você vê de um lado o número da lei e do outro, né, eu coloquei aí um breve esboçozinho, né, do que ela se trata. E à medida do possível que nós formos aqui conversando, eu vou te dizer qual é a potencialidade de tema que poderia aparecer, ok? Então vamos lá. Nós tivemos agora recentemente a aprovação da Lei 14.001. Sobre o que ela fala? Sobre a Lei Orçamentária do Brasil. Se você correr o olho aqui para baixo, você vai ver aqui, ó, outra lei, 13.999. Essa lei fala sobre o quê? Sobre o apoio a microempresas e empresas. Ou seja, você percebe que agora, recentemente, os políticos responsáveis pelas aprovações dessas leis se reuniram para discutir sobre o quê? Um assunto na esfera econômica, tá? Então, qual que é o start aí da nossa vez? De repente, por conta da aprovação dessas e outras, vocês verão outras mais à frente aqui no slide, vocês poderão, por exemplo, de repente, ter que escrever sobre os impactos do Covid-19 na economia do Brasil, por exemplo, tá? Aí você fala, Mari, mas eu não sei escrever nada sobre economia. Ó, a antena ligada. A hora é agora de você se preparar. Então, o que é importante você saber sobre a questão da lei orçamentária? Quando uma autoridade ela assume um poder, ela não pode sair gastando de qualquer jeito. Ela tem que ter um plano, ela tem que ter toda uma justificativa, porque senão ele responde ou ela responde por má administração. Então eles se reuniram por conta da chegada do Covid-19, que bagunçou toda a vida, não só a nossa, mas deles também, inclusive no cenário político econômico, e eles tiveram que se readaptar. E aí, para que haja uma justificativa de gastos mais à frente, ou gastos, né, agora, precisava que houvesse essa discussão. E aí criou-se, né, mais uma lei aí para poder estar agregando nesse cenário econômico. Nós temos a Lei 14.000. Ela fala sobre o quê? O assunto é mobilidade urbana. O que eles discutiram? Sobre o planejamento urbano. Você sabe, eu já te falei, né? Se você for meu aluno, você já ouviu isso de mim. Se não é, você vai ouvir agora. Mas nós temos, por exemplo, um crescimento urbano em cima de todo um planejamento. Pelo menos deveria, tá? Daí a necessidade de uma cidade nascer com base em algo estruturado, em algo planejado. Ah, Mari, mas a maioria das cidades no Brasil não nasceram de maneira organizada. Pois é, mas à medida em que essas cidades elas foram tendo mais chegada de novas pessoas, né? Isso por nascimento, isso por migração, ou seja, essas pessoas começaram a chegar, essas cidades elas precisam se preparar. E aí a necessidade de haver um plano de mobilidade urbana. Lembrando que mobilidade urbana não é só carro, tá? Mobilidade urbana trata de N situações. A expansão da cidade, a questão da acessibilidade,
até a questão do transporte, ou seja, você percebe que mobilidade urbana é um assunto que nunca sai de moda, ok? Nós temos aí também, olha aqui, de novo na área econômica, tá? A Lei 13.998, também criada recentemente, relacionada ao auxílio emergencial. Queridos, queridas, vocês viram aí que com a chegada, e você percebe que muitas dessas leis foram discutidas em decorrência, né, da chegada do Covid-19. Mais uma vez reforço, bagunçou a vida de muita gente, acredito até de todo mundo, né? E aí eles tiveram, né, que olha aí, mais uma vez discutir o auxílio emergencial, né? Vocês viram, bem no começo do Covid-19, né, o nosso presidente atual, ele falou e já está executando, né, a distribuição, claro que de uma maneira organizada, daqueles R$600, né, 3 parcelas de R$600. E o que significa isso? Que essa decisão, ela não é tomada da noite para o dia, tá? Embora tenha sido emergencial, houve toda uma tratativa, tá? Olha aí, mais uma esfera, um tema na esfera econômica, tá? Depois nós tivemos a Lei 13.995, agora uma especificada para a questão do programa dentro das Santas Casas, né? O SUS. Então, o que eles fizeram? Por conta da pandemia, eles tiveram que reorganizar também essa questão do serviço das Santas Casas, né? Então, o que acontece? Eles vêm e também na questão orçamentária, eles fazem uma redistribuição, tá? Por quê? Porque os hospitais pelo Brasil, eles tiveram que, de repente, da noite para o dia, se reaparelhar, né? E não se sabe, né? A gente viu pela televisão, por exemplo, um respirador não é um aparelho barato, né? Todo aquele amparato ali emergencial foi um amparato que teve que também ser discutido a toque de caixa, né? Desde dezembro a gente vem tendo notícias de que havia pelo mundo o caso do Covid-19. Acredito eu que a gente não fosse esperar, eu pelo menos não esperava, né, na minha santa ignorância, que o Covid fosse chegar ao Brasil, e também se chegasse, eu não sabia que ele ia tomar a proporção que ele tomou. E isso acredito que não tenha sido diferente em várias esferas, né? Então, no setor da saúde, nós, se não tomasse uma decisão imediata, correríamos o risco do nosso plano, né, de saúde, nosso sistema de saúde entrar em colapso. Então isso foi discutido também rapidinho, né? Ali tomada a decisão para haver uma reorganização nessa questão da esfera da saúde. Lei 13.991, eles discutiram também recentemente sobre Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Quem é Oswaldo Euclides de Souza Aranha? Vai estudar sobre essa figura, esse personagem. Ele teve o nome dele inscrito nos livros Heróis e Heroínas da Pátria, tá? Quem tem o nome nesse livro é porque teve uma participação de extrema importância em algum momento, tá? Aí você fala, Mari, eu também tenho uma participação de extrema importância e meu nome não tá lá. Isso significa que eu não seja importante? Não é isso. Eu sou importante, você é importante, mas nós tivemos pessoas que dentro da história fizeram algo, fizeram ali um plus a mais, né? E por conta disso são pessoas que vão ali para esse livro, né? Nesse registro. Então é interessante você saber quem foi ele, né? A obra dele, né? O que ele fez no sentido ali de obra para o contexto humano, para que o nome dele fosse inscrito nesse livro, tá ok? Tema muito forte, tá? Enquanto a gente tá pensando em Covid, de repente vem uma temática aí bem aquém, tá? Olha lá, a Lei 13.989 para a questão também de emergência, né? Foi aprovada
vamos dizer assim, o médico, ele poder, né, a sociedade poder ser consultada, né, fazer ali uma consulta, tanto o médico prestar a consulta quanto a sociedade ser consultada via telemedicina. Até bem pouco tempo, ninguém poderia, como médico, atender via telemedicina, né? Agora nós temos uma lei. Essa lei, ela aconteceu por conta da chegada do Covid-19, tá? Inclusive, o próprio Covid-19, né? Nós temos aí um telefone à disposição, né? Porque se você, por exemplo, sentir algum sintoma do Covid-19 ou então algum sintoma que pareça com os sintomas do Covid-19, você liga nesse telefone e aí pelas respostas que você vai dar, eles vão te enquadrar aí dentro de um potencial ou não, tá, de perigo. E através desse telefonema, eles vão dizer, olha, você parece estar com Covid, fica de quarentena. Não, você não está com traços do Covid. Ou então, o seu caso é grave, procure um médico imediatamente, né? Eu nunca liguei, até agora não senti nada com relação aos sintomas do Covid, né? Mas eu sei que tem esse telefone à disposição. O que acontece aqui? Você vê uma nova roupagem no cenário da medicina, né? De repente, pode ser esse o tema da sua redação. Olha ali, a Lei 13.987 trata sobre a questão, né, do programa PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa, ele é o responsável pela distribuição de alimentos ali dentro das escolas para aqueles alunos que estão matriculados. O que aconteceu? Com a chegada do Covid, as escolas pararam, né, de ter esses alunos ali por uma questão de segurança de saúde, e aí esses alimentos, rapidinho eles direcionaram. Se o indivíduo estiver matriculado na escola, ele não está indo, porque agora nós estamos em pleno isolamento social. Então ele tem o direito de receber um kitzinho dos gêneros alimentícios que vieram advindos desse programa nacional, tá? Então olha aí, de repente você vai estar escrevendo aí uma redação, por exemplo, a fome em época de pandemia. E aí você lembra, né, que as autoridades já correram, já fizeram, já tomaram essa decisão aí para fazer o quê? Combater a possibilidade de alguém, de algum aluno, de algum familiar, de algum adolescente ali, alguma criança ter fome. Então eles rapidinho entraram com uma ação. Aí você fala, ah, Mari, mas a comida não é muita. Mas o pouquinho que a gente oferece ajuda bastante, tá? Aí nós temos aqui a Lei 13.985, aí nós entramos numa situação que há muito tempo, olha lá, 2015, né? Você vai se lembrar que aqui no Brasil nós tivemos um outro problema muito sério com relação à questão de chegada de uma doença. Na época, Zika, né? Olha que tortura foi pra gente, né? Lidar com Zika. E na época era Zika, era chikungunya, era dengue, né? Não tá muito diferente. Hoje só que houve aí um controle aparentemente melhor, né? Mas nós tivemos um problema muito sério. No ano ali de 2015, se você puxar um dado estatístico, você vai encontrar que nós tivemos regiões no Brasil que os casos de crianças que tiveram microcefalia por conta, né, da mãe enquanto gestante ter tido contato, né, com o Zika vírus, essas crianças nasceram com problema, né? E aí o que acontece? Agora houve uma discussão justamente sobre essas crianças, como que elas poderiam ser amparadas, né? Porque você sabe que uma criança, quando ela tem ali, né, o contato, a mãe teve o contato com Zika, a criança ela teve alguma sequela. A gente sabe que essas sequelas, elas podem ser de sequelas bem simples, a sequelas que realmente comprometeram todo o resto da vida dessa criança.
inclusive para ela trabalhar, né, quando adulta. Então houve aí, né, essa discussão e nós temos aí agora a chegada da pensão especial para esse público, tá? E aí você vê ali que é o público que nasceu entre 2015 e 2019. Aí você fala, Mari, e as crianças que nasceram fora desse prazo, né? Queridos, eu acho que isso aqui é uma abertura de uma grande potencialidade de estender, né, esse benefício para muito mais crianças. Eu acredito que deram o primeiro passo. Isso já é algo assim que traz a nós motivo de felicidade, tá ok? Então olha ali o assunto Zika chegando na área mais uma vez, tá? Ali nós temos 13.984, alterando a Lei Maria da Penha. Não pense você que a Lei Maria da Penha ela foi abortada, né, do sistema, ela continua. Houve vamos dizer assim, uma alteração, um reajuste na lei, apertou mais. Quando nós temos em cena um agressor, esse agressor agora ele vai ter que responder pelo crime de uma maneira muito mais rígida, tá? Então a lei ela deu uma arrochada. Dá uma estudada aqui que aconteceu nessa lei. Na lei 13.980, voltamos aí para o cenário da saúde, houve uma discussão e você percebe ali o seguinte: câncer no colo do útero e mama. O que significa isso? Quem que tem câncer no colo do útero? Mulheres, tá? E esse câncer de mama? Homem tem mama, mulher tem mama também, né? Mas eu falo pra você, eu acredito que eles não estariam, assim, a potencialidade deles perguntarem alguma coisa relacionada a câncer especificadamente, eu acho que a chance é bem pequena. Mas o assunto saúde, ele pode aparecer. Inclusive, é um assunto muito forte. Nós estamos em época de pandemia, né? O que acontece? N fatores contribuem para que de repente a pessoa que vai escolher ou as pessoas, né, que irão escolher o tema da redação de vocês, pensem nessa esfera, a área da saúde. E aí, aproveitando aqui o gancho, parece que tem uma emissora aí de televisão, não vou falar o nome dela porque eu não vou fazer merchandise, né? Não ganho um centavo se eu fizer merchandise para eles, mas eles estarão trazendo aí mais uma série retratando sobre a questão da saúde, tá? Então aí você que tá grudado nas telinhas, vai olhando aí, vendo, né, qual que é a emissora que eu me refiro. Já digo de passagem, não gosto muito dela não. 13.977, olha outro avanço que nós tivemos, tá? Hoje, com a chegada dessa lei, crianças, né, que são portadoras do transtorno de espectro autista, poderão ter em suas carteiras, né, o documento de identificação ali, um aviso de que essa pessoa ela é autista. Aí você fala, Mari, mas isso aí não vai dar uma ideia? A pessoa carrega um documento dizendo que ela tem, né, o autismo. Isso não pode dar uma ideia de preconceito, discriminação? Essa pessoa ela não pode ter problema depois na vida dela, quando futuro? Queridos, nós precisamos identificar quando, principalmente, o caso é mais grave. Por quê? Vamos supor que essa criança, amanhã um adolescente, depois um jovem, ele precise sair sozinho e aconteça alguma coisa com ele. Quando há identificação, o socorro ele fica melhor direcionado. É que nem, por exemplo, quem aí gosta de, vamos dizer assim, não são todos, eu nem sei se é obrigatório isso, eu já vi muito em capacete de mototaxista. No capacete estar escrito qual a tipagem sanguínea do mototaxista. Por quê? Porque se acontece um acidente, essa pessoa ela precisa ali de urgência e tem que tomar uma bolsa de sangue ou qualquer coisa ali, uma medida rápida para salvar a vida dele.
aquela informação, ela já vai ajudar e muito naquele momento. Então, isso aqui, né, essa lei, ela veio como um avanço, né? Aí eu quero colocar para vocês que o tema, o assunto, né, sobre pessoas autistas já é um assunto de muito tempo, tá ok? Então, assim, reforça, né, essa lei. Nós temos aí um fundo sonoro de uma arara, né? Na verdade, ó, é a família inteira, né? É a esposa e o marido. Eles estão bem pertinho aqui, acredito que no meu pé de coco. Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhadinha. Então, eu coloco para vocês aí essas temáticas, tá? Fechamos aqui. E aí eu pontuo para vocês a necessidade de você aí tomar um cuidado todo especial para não misturar números e nomes de leis, tá ok? Queridos, ficam com Deus. Espero ter te ajudado um pouquinho. Vá se aprofundar sobre esses assuntos, porque quando eles aparecem em forma de leis, aumenta a chance de virar uma temática de redação, ok? Beijos, ficam com Deus e até a próxima. Se gostaram, curtam. Se gostaram, compartilhem. Deixem aí um sinalzinho para Promário. Tchau!